estava falando de Esparta, que você tem sentimentos fortes sobre o filme 300. Deixa eu me preparar aqui. É tão ruim assim, Por onde cara? começar, cara? Por onde começar? Monark, por favor. Não, ainda tem aqui. Deixa eu só pegar um pouquinho de energia aqui, cara. Olha só, 300, eu posso resumir 300 em uma palavra. O filme, né, em si. Câncer. Caralho! Entendeu? Eu acho que 300 foi um câncer pra humanidade, cara. O filme, porque, como a gente tava falando aqui mais cedo, eu acho que surgiram, tipo assim, todos os coaches motivacionais, cara, possíveis e imagináveis surgiram por causa dos 300, né? Leônidas, cara. Deve ter gente que tem altar de Leônidas em casa, com certeza, entendeu? né? Tipo assim, deve ter aquele ator lá, um pôster do ator, entendeu, cara? A galera, assim, acabou pirando mesmo. Porque, assim, foi um filme que chocou, né? Tipo assim, ele chamou muita atenção, Sim, né, cara? sim. Teve um marketing muito bom, né? Sim. Então ele acabou impactando muito a galera. Todo mundo adora a história do... Do Leônidas, né? Não do Leônidas, mas... Não, do... Zack Snyder? Não. Todo mundo gosta do... Cara, esqueci a palavra. Do que tem menos chance de vencer. Ah, sim, do underdog, né? Boa. Todo mundo gosta de um underdog, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E 300 é isso aí, o underdog, né? Mas, assim, é tudo errado no filme, assim. Praticamente tudo errado, 99% de... Porque o Coração Valente tem partes muito bem feitas, muito certas, né? Só que tem detalhes que não precisavam ter sido feitos daquele jeito. Poderiam ter colocado o William Wallace com uma armadura legal, né? Sim. Mas no caso dos 300, não, cara, assim... Os caras totalmente sem armaduras, isso por si só já é bizarro na Grécia Antiga, né? E colocar os caras como os defensores da Grécia, cara. Então, historicamente, tá errado pra caralho. Cara, os espartanos eram os maiores covardes da Grécia Antiga, cara. É mesmo? Os maiores covardes da Grécia Antiga. Mas eles não eram a civilização dos guerreiros? Todo Então, mundo já nascia com a espada na mão? Desde a Grécia Antiga já existia uma coisa chamada propaganda. Entendeu? Propaganda era uma coisa que rolava solto, principalmente com Esparta, cara. Pode crer. E porque, tipo assim, começando com o contexto histórico de Esparta, eles tinham uma população de mais ou menos um cidadão espartano para 18 escravos. Então você imagina, um espartano lidava com 18 escravos. E detalhe, o filme fala sobre salvadores da Grécia, né? Lembra aquela cena final lá que o cara tá lá gritando, aquele que só tem o olho, né? Tá com tapa-olho lá e tal. Para a liberdade de toda a Grécia, né? Nós, os 300 que lutamos aqui em Termópila e tal, fazendo aquele showzinho lá de ataque de pelanca lá. Cara, os espartanos fugiam de todo tipo de batalha possível e imaginada. Chamava pra uma treta e, cara, a gente tá no meio de um festival religioso. E vai dar não, os deuses vão ficar ruins, vão ficar irados com a gente, vai dar pra gente ir lá não, hein, cara. Não, vocês vão lá, resolve, depois a gente aparece, tá? Aí eles iam lá, resolviam a situação, os outros gregos matavam lá, venciam os outros... Atenas e tal, aí eles chegavam lá depois. Ih, cara, mas já acabou? Já acabou, olha só. Brincadeira, cara. Não entendi. E assim, isso desde a primeira guerra contra a Pérsia, a primeira batalha, que foi a Batalha de Maratona, os atenienses foram lá em Esparta. Esparta, vamos lutar lá contra os persas, estão invadindo a Grécia. Porque os atenienses ajudaram uma invasão lá na Turquia, que fazia parte da Grécia ainda. Toda aquela costa da Turquia, que se chamava Lídia, Frígia, Halicarnasso, tudo isso aí fazia parte da Grécia. Não era Turquia, como hoje é separado. Sim. Mas quando os persas vieram, eles foram invadindo e tomando tudo. Aí pediram ajuda, aí os caras vieram lá na Grécia. Os espartanos pediram ajuda? Não, os gregos lá da Turquia, dessa região da Turquia. Tá. Pô, ajuda a gente lá, porque os persas estão acabando com as nossas cidades, estão conquistando tudo. Ah, beleza. Os atenienses, beleza, vamos lá. Aí foram os espartanos. Os espartanos, não, cara, a gente tá em festival religioso, não dá não. Entendeu? Não vai dar não. Aí os atenienses foram lá, ajudaram, deram um pau lá nos persas, mas acabaram sendo expulsos. Aí o rei Dario... Como que
Eles deram pau e foram expulsos? Não, inicial, né? Ah, entendi. Inicialmente eles deram pau ali, mas depois continuou, juntou lá os persas todos. Os persas eram muito fortes? Muita coisa, cara. Outra coisa que a gente vê errado nos filmes aí é essa desvalorização dos persas. Os caras eram muito bons guerreiros. Pode crer. Os muçulmanos, de maneira geral, eram militarmente muito, muito eficazes, cara. Eles não eram desordenados, assim como a gente vê, invadindo, lutando e tal, sem medo de morrer. Eles também tinham os seus ranks, a sua ordem de luta e tal. Pode crer. Mas aí, quando os atenienses, então, foram lá e ajudaram os caras, os persas prometeram, não, nós vamos invadir a Grécia e conquistar tudo. E Atenas vai começar, vai ser por Atenas. Aí, de novo, os atenienses falaram, espartanos, então vamos lutar, cara, contra a Pérsia, porque eles vão invadir tudo, vão conquistar tudo. Não, cara, a gente tá em festival religioso, não vai dar, não. De novo, Era sempre essa desculpa. Como se eles fossem mais religiosos do que os atenienses, cara. Entendi. Entendeu? Toda a Grécia era homogênea nesse lance dos deuses. E Esparta era muito... Tinha muita gente, muito populosa? O exército deles era muito importante? Padrão também. Semelhante aos gregos, assim. Eles tinham mais ou menos um exército pronto para a luta de 10 mil hoplitas, né? Já pronto, assim, à disposição para lutar. Os atenienses também tinham essa faixa. Entendi. Então era importante, era tipo metade da força da Grécia. Metade, não sei, um terço, sei lá. Na verdade, se você juntar todos os gregos, daria fácil, fortes, né? Gregos, cidades fortes, daria fácil uns 100 mil soldados. Entendi. Você tem Tebas, né? Você tinha Corinto, você tinha muitas cidades fortes. Argos, né? Então, você conseguia juntar vários guerreiros ali. Só que o lance dos espartanos... Por exemplo, nessa Batalha dos 300, cara, eles estão na frente do exército persa e eles veem o exército persa numeroso, aí vão correndo para os atenienses. Isso está em Heródoto, cara. Se a galera quiser pesquisar depois. Heródoto, livro 9, que fala sobre a Batalha de Plateia. Entendi. Que é essa batalha final do livro, né? Aí, do filme. Aí eles vão para os atenienses. Atenienses, luta contra os persas, cara, porque a gente tem medo deles e vocês já sabem como é lutar contra os atenienses. Ah, tá bom, beleza. Então a gente encara os persas aí. Ah, eles toparam? Toparam. Mesmo eles sempre não tendo ajudado? Os atenienses sempre toparam, cara, entrar. Tipo assim, quem tem que matar? Fala aí. Eles gostavam, então, de guerra. Eles eram, assim, atrevidos, cara. Pode crer. Eles gostavam do risco, de certa forma. Entendi. Aí, o general persa lá, o Mardônio, tava vendo, cara. Ué, peraí, os espartanos não são tão corajosos? Por que eles estão fugindo? Aí trocaram de posição com os atenienses. Os atenienses ficaram na frente dos persas. Os persas voltaram para ficar na frente dos espartanos. Os espartanos voltaram de novo para sair os atenienses e assim ficaram. E Heródoto diz, os espartanos que temiam os persas pediam ajuda para os atenienses lutarem contra os persas. Caralho, o filme é uma mentira completa, Completa, cara, completa. E depois, tipo assim, e essa história de que eles eram os salvadores da Grécia, bizarro, balela. Por isso que eu digo que filmes, eles acabam passando uma ideia pra gente, que se a gente não estudar, a gente acaba atribuindo conquistas a povos que nunca tiveram nada a ver. Assim, eu até a nossa conversa agora, eu tinha a percepção que os espartanos eram muito foda. Não Todo mesmo. mundo nascia com uma espada na mão, os caras já guerreavam na escola, e eles, porra, não mexe com o espartano não, que ele é pica. Nada a ver. Tipo, não, é essa a ideia mesmo, né? Mas historicamente não tem nada a ver. Porque assim, De onde surgiu, então, essa... Tipo, por que em 2000 a gente comprou essa propaganda forte, assim? Dos boa caras? pergunta, Por causa cara. do nome? O nome é legal? Eu acho que os espartanos... Porque os romanos... Eu acho que os romanos foram os principais divulgadores da fake news em relação a Esparta, né? Porque os romanos sempre admiraram os gregos, cara. Sempre. Tanto que se você vê toda a arquitetura grega é romana, né? A romana se inspirou. Se inspirou muito, baseou muito. Os pilares e o caralho. Exatamente. Então, tudo igual ali. A filosofia, a literatura. Tinha Homero na Grécia. E em Roma tinha Virgílio, né? Então, tinha epopeia. Então, cara, os caras culturalmente reproduziram a Grécia. Pode crer. E aí, quando eles ouviam essas histórias dos espartanos, isso ficava no imaginário deles, né? Tipo assim, caraca, peraí, então eles jogavam bebês, cara, do Monte Taygeto mesmo, os bebês defeituosos, os caras pegavam lá e analisavam a criança e tal. Lembra que no filme tem isso? Lembro. Aí um monte de caveirinha de criança, assim, lá embaixo e tal. Os caras faziam, caraca, que coisa incrível, cara. Pô, maneiro, os caras... E aí iam perpetuando, virou tipo um folclore, cara. Pode crer, mas isso é mentira também, eles não faziam isso. Não faziam isso. No máximo, na Grécia existia uma certa cultura assim de bebês defeituosos que talvez eles encaravam como não tendo possibilidade de viver muito tempo, eles deixavam os bebês na floresta.
Eles escolhiam uma floresta, por exemplo, e deixavam a criança lá. Entendi. Mas não jogavam num monte, não passava por um escrutínio ali para ver como é que era o bebê, para se tornar o soldado principal ou o soldado brabo, né? Nada disso. Assim, Pode crer. era uma coisa comum essa questão da avaliação física dos soldados, né? Dos bebês que virariam soldados, né? Ah, entendi. Mas era só os bebês dos nobres, assim. Quem virava soldado, exatamente? Qualquer um podia virar soldado? Na verdade, fazia parte da estrutura civil, né? Grega, assim. Os cidadãos, eles podiam fazer parte do exército. É claro que tinham os generais, os comandantes, subcomandantes, que aí já era a galera mais nobre, né? Entendi. Mas, no caso específico, assim, de Esparta, eles tinham uma valorização militar muito grande. Isso é fato. Eles eram treinados, eles eram talvez mais treinados do que os outros gregos. Ah, entendi. Então tem um fundinho de verdade aí. Tem, mas aí que tá o ponto. Isso não fazia com que os espartanos fossem corajosos. Uhum. Tem vários estudos que mostram que os espartanos eles treinavam muito por causa do medo. Eles tinham medo dessas revoltas que podiam surgir ali, dos escravos, né, de 18 para 1, e ao mesmo tempo tinham medo de outros gregos quererem invadir eles. Pode crer. Tanto que se tivesse escolha para não lutar, eles não lutavam. Porque senão eles iam enfraquecer as forças e isso poderia deixar eles vulneráveis a um ataque dos próprios gregos no futuro. Perfeito. E aí, no caso, então, desse lance quando rolou uma guerra entre Atenas e Esparta, a Guerra do Peloponeso, a maior guerra da Grécia Antiga. Pode crer. Né? Foi, assim, catastrófica para a Grécia. Por que eles ganharam? A Atenas ficou puta e falou, vocês nunca ajudam essa merda, agora a gente vai invadir vocês. Cara, ficaria legal, ficaria épico, né? Sim. Daria até um filme, né? É tipo assim, a vingança de Atenas, Uhum. né? Mas não foi assim, não. Na verdade, foi o oposto. Atenas se tornou muito poderosa porque justamente Atenas era a única que ia pro pau contra os persas. E aí, quando você treina, né? Aí, o que rolava? Todas as cidades em volta ficavam felizes. Tipo assim, pô, cara, legal, Atenas vai proteger a gente. Então, vamos nos aliar a Atenas. Então, pagava tributos e tal para Atenas. Então, Atenas, cara, foi crescendo, ficou uma superpotência. A Esparta ficou... enciumada. Isso, e ficou, tipo assim, perdida. E agora, cara? Atenas já tá fora de controle. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E o que eles fizeram quando perceberam que não tinha como vencer Atenas? Pediram ajuda pros persas. Caralho! Caralho, os espartanos são os maiores cuzões da Grécia, máximo. Cara. Em outras palavras, é mais ou menos isso aí mesmo. Eles foram até a Pérsia, que ficava já... A Pérsia já estava ali em volta da Turquia, na área da Turquia. Já tinham dominado bastante território. Aquele território todo. Aí foram lá, pediram ajuda, formaram, em um espaço de 2 anos, formaram 3 tratados com os persas, em troca da ajuda persa para derrotar Atenas, fornecendo ouro, navios e tal. Eles assinaram acordos que, se eles ganhassem a guerra, eles cederiam todo o território que pertencia à Grécia para os persas. Então, beleza, a gente ajuda vocês, espartanos, mas vocês assinem isso aqui, ó, que a liberdade dessas cidades gregas não vai ser mais, não vai ser mais grega, tá? Vai ser nossa. Nossa, então eles traíram completamente a região que eles... Completamente, cara. Tipo assim, temos que derrotar Atenas, custe o que custar. Entendi. Então foi isso que eles fizeram. E aí venceram a guerra, de fato. Eles ganharam? A Esparta ganhou? Ganhou, cara. Porque assim, Atenas sozinha teve que lidar contra o Império Persa e contra a Esparta, cara. Pode crer. Então assim, eles ainda tiveram uma peste, que 1/3 da população morreu. Nossa. Então assim... Azar do cacete também. Foi uma série de fatores que arrebentaram, mas Atenas ganhou a maior parte das batalhas. Só que a pressão de lidar também com a ajuda persa foi muito grande, né? E aí, então, os atenienses acabaram perdendo. Aí, de fato... A Pérsia ficou com o território todo da Turquia ali, todas as cidades gregas ficou com a Pérsia, e Esparta ficou com Atenas. Isso, aí Esparta se tornou a potência hegemônica, né? Da Grécia, se tornou a superpotência da Grécia, porque Atenas tinha sido derrotado. E aí a vingança, cara, veio em 370, aproximadamente 370, 379 a.C., com a vingança de Tebas, cara. Uma cidade pequena, assim, que sempre foi meio significante, derrotou os espartanos. Tipo assim, trucidou, pisou completamente nos espartanos. Matou, assim, 90% da força militar de Esparta. Mas por que, como? Isso, porque causou um ressentimento muito grande, né? Na Grécia. Traído... Faz sentido, né? Causou um ressentimento muito grande. Então, tipo assim, todo mundo começou a conversar entre si, né? Não, a gente tem que lidar com isso aí, ó, Esparta, traidor e tal. Aí os tebanos começaram a crescer, se tornaram fortes, tem até um general muito famoso, Epaminondas. Aí o cara liderou uma chamada Banda Sagrada, que os caras eram os maiores guerreiros daquela época, trucidaram os... Mas eles tinham mais números? É similar.
né? Entendi. Similar. Vamos colocar assim, nada mais, nada menos. Mas eles desenvolveram uma tática oblíqua, uma falange chamada falange oblíqua, que era tipo assim, uma falange que não era só reta, como os gregos faziam. Era uma falange que abria uma orelha, assim, cara. Então, eles engalfinhavam literalmente o exército Cercava, inimigo. entendi. Usando terreno e tal. Então, eles criaram essa técnica nova, né? Posicionamento de exército, então, foi a revolução aí nesse caso. Foi a revolução aí. Aí, quando eles venceram os espartanos, o que eles mandaram fazer? Isso está no historiador grego chamado Pausânias, do século I. Ele disse assim, Pausânias, vamos fazer o seguinte, os espartanos perderam pra gente. Eles estão pedindo para enterrar os mortos deles, não estão? Não vamos deixar.